Laje treliçada é o principal sistema na execução de lajes de obras de pequeno a médio porte e também de grande porte. Mas você sabe a diferença entre um e o outro? Como é a sua montagem? O porquê que a gente tem esse ferro em formato de treliça, tem esse reforço no meio? Por que que a base tem essa largura? A altura do enchimento? Enfim, eu quero explicar para vocês no vídeo de hoje alguns detalhes muito importantes antes de você projetar ou executar a sua laje. Eu sou o engenheiro civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! O painel treliçado. Ele forma a laje que a gente mais utiliza em obras pequena, média e até grande porte. Esses painéis treliçados é o tipo de laje mais eficiente. Antigamente, no passado, era muito comum utilizar o painel, aquele protendido, que é maciço. Hoje em dia, é muito mais comum esse tipo de painel, que ele tem a mesa de concreto e a treliça aparente para ter todo o engaçamento da ferragem, adicionar positivo, negativo, amarrar a armação de distribuição. E depois a gente tem a evolução dessa peça de concreto, que é a Steel Mold da GRX Aço, que ao invés de ter a mesa de concreto, tem uma forma de aço galvanizado. A grande diferença dessa peça para de concreto está no seu peso, que é muito mais leve. Por ser mais leve, é mais fácil de posicionar, levar, carregar. Então é uma peça que tem aí uma leveza maior. E a resistência final se torna até maior, porque na hora da concretagem se torna uma única peça, diferente da de concreto, que ela vai criar uma junta seca aqui. A Steel Mold não, ela vai preencher todo o concreto da laje, então se torna uma única peça. Porém, pessoal, o foco do vídeo de hoje é a gente conversar um pouco sobre lajes. A gente escuta muito a palavra H12, H8, H16. Isso significa a altura dessa peça. Parte de H8 e pode chegar a H30, H40, H60 para obras de grande porte. Porém, para obras de médio a pequeno porte, geralmente até H16 é muito utilizado. Então, quando a gente fala H12, a gente está falando dessa altura, que é a altura da peça em si. H12 e depois vem a capa de concreto, que pode ser de 4 centímetros ou 5. Sempre indico pelo menos 4 centímetros, que é para ter um preenchimento. Cada peça dessa vai trabalhar como se fosse uma viga em paralelo. Então seriam várias vigas que vão ser interligadas, tem um enchimento no meio, como já expliquei para vocês. Esse enchimento pode ser cerâmico, EPS ou cubetas plásticas, que também dá molde fácil, que é um vídeo que eu expliquei anteriormente, que pode substituir o EPS, para a gente não precisar mais de EPS na obra. O link vai estar aqui na descrição ou no card também. Esse enchimento, pessoal, o próprio nome já diz, é enchimento. E vai interligar uma treliça e a outra, vai ser a tela de distribuição. É muito importante a gente ter em mente que essa tela, ela tem que ser uma malha soldada. Dá para fazer com ferro de 5 mm nos dois sentidos? Dá. Porém, você não vai ter o mesmo aproveitamento e a mesma eficiência. Procure utilizar uma malha pop, uma tela soldada, porque além de um sentido, esse que é o mais importante, no meio do enchimento a gente também precisa ter passando os ferros. Então aquela malha cruzando quadrada é indispensável para a montagem de uma laje, beleza? A gente tem a altura da treliça, a gente tem a ferragem de distribuição e a gente tem um outro ponto que muita gente esquece, que é essa barra a mais aqui. Tanto essa barra a mais como essas barras aqui, vocês estão vendo? Tem esses dois ferrinhos aqui, que é da treliça. Porém, o que são essas 4 barras a mais e essa aqui nessa peça? Essas barras são chamados reforços positivos. Quando a gente tem um momento positivo ali, aquela embarrigada da laje, e a gente precisa reforçar. Dificilmente uma laje não precisa desse reforço, pessoal. Esse reforço muita gente esquece. Uma grande desvantagem da peça de concreto é que muitas das vezes não é visível esse reforço positivo. Dessa maneira, a gente acaba não conseguindo conferir. Já a Steel Mold fica muito visível.
além, claro, que do cobrimento da armadura. Se a gente pegar aqui, ó, olha para vocês verem, 2,5, quase 3. Então é um cobrimento que a NBR 6118 permite. Já de concreto, quando é uma peça pré-moldada, a norma permite até 1,5 de cobrimento. Porém, infelizmente, essa peça aqui não respeitaram muito o cobrimento. Então isso aqui é um problema sério. Porque como ela não tem um cobrimento ideal, com o passar do tempo, essa ferragem vai entrar em corrosão mais rápido. E vai reduzir a resistência. Então, o cobrimento da mesa é muito importante. E essa peça aqui garante muito bem isso. E você consegue conferir visualmente na sua obra. Você chega e você vê se o positivo está ok, se a treliça, a altura da treliça está ok, enchimento está ok, ferragem de distribuição. E antes da gente encerrar o vídeo sobre lajes, é muito importante falar do reforço negativo. Vocês podem perceber que a treliça aqui na parte de cima, geralmente ela é um pouquinho mais espessa que as duas barrinhas aqui de baixo para compensar, né? A área, a soma dessas áreas geralmente pode ser próxima a essa. Aqui em cima, quando a gente tem uma peça em balanço, a peça em balanço ela tende a fazer isso aqui, ó, certo? Tende a girar. E esse movimento de girar, ele puxa essa barra. Se esse esforço é muito grande, a gente precisa adicionar as barras negativas, que é a barra que passa aqui em cima, complementa somente na área que tem esse balanço. Uma dica muito bacana, anota aí, que realmente isso aí é uma dica de ouro. Todo balanço, quando você for reforçar o negativo, para trás você coloca 2 vezes a distância do balanço. Se a gente tem um balanço de 1 metro, o reforço negativo tem que passar 2 para depois da viga. Vamos simular que aqui é uma viga, o apoio. Trecho em balanço, trecho biapoiado, correto? Se eu tenho 1 metro aqui, eu passo 2 metros para trás. Dessa maneira eu consigo distribuir esse esforço de tração que vai querer puxar a viga, né? Esse reforço ele tende a puxar a viga que está querendo descer. Então a gente reforça de maneira correta, tranquilo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!